E vamos para o nosso dia a dia Conversa Franca. Hoje com o especialista em crédito rural, o Davi Télio. Bom dia, Davi. Muito bom dia, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Ok. Davi, nós trouxemos você para falar sobre crédito rural, que aumentou significativamente aí, safra 23, 24, mas eu separei essa reportagem sobre o seguro rural para a gente rodar antes. A gente já tinha até rodado na semana passada e me chamou a atenção esses dados e esses números. E aí a gente deu uma cortada nela, uma simplificada, mas o fundamental foi para o ar, as informações que eu queria. Porque nós vamos falar de crédito rural, mas o seguro rural também é um crédito que você consegue e é uma garantia para um bem, né? Eu me lembro que uma vez eu estava sempre tive carro, um dos carros estava com o seguro vencido e eu esqueci de renovar. Rapaz, parece a Lady Murphy, né? Me roubaram o carro em uma semana. Parece que alguém já sabia que o carro estava sem seguro. Aí o seguro morreu de velho, como a gente diz, aquele velho ditado. Porque se você não busca o seguro, o produtor rural estava falando ali, ele está muito caro, cobria 45 sacas, agora está cobrindo 27, aumentou o custo, eu não vou jogar dinheiro aí. Mas se você tem um prejuízo de 2 safras seguidas, como ele disse, pelo menos parte disso estaria coberto pelo seguro. Então, eu não entendo a linha de raciocínio, porque a cobertura é de acordo com os padrões meteorológicos e de acordo com a previsão de produção, né? Essa é a cobertura. Então, se você tem 2 safras baixas e ruins, fatalmente a cobertura por saca vai diminuir. Isso aí o preço pago pelo seguro é que nem carro. Você paga mais por um carro que vale mais e por um carro que é mais visado ainda, principalmente. Então, é o que acontece. E aí, ele vai buscar mais dinheiro. Então, ele vai buscar mais dinheiro, mas ele não põe dinheiro num dinheiro que ele pode conseguir emprestado e que protege parte do bem dele. O seguro rural não embala no Brasil e esses números aí são assustadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o seguro é uma forma de crédito. Eu, quando contrato seguro da minha casa, seguro do meu carro, seguro da minha voz, eu estou protegendo um bem, né? E a agricultura, o bem do agricultor é a produção. Diferente em outros países, onde o seguro não cobre tudo, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas uma boa parte está coberta pela safra, né? Na safra. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho disso, dessa analogia que eu fiz aí entre as duas coisas, que são, na verdade, a mesma coisa. O ponto é muito importante do que você colocou e realmente é isto que acontece. Vamos dar um passo atrás e entender primeiro as necessidades, correto? O Brasil, como vários países do mundo, ele precisa do crédito para plantar. Não adianta falar em tamanho de produtor, que ele tem capital de próprio, mas sempre vai acabar precisando. Toma um custo mais barato, mas vai tomar crédito no mercado. Então, o agronegócio brasileiro, ele demanda, ele depende do crédito, quer seja através do seu distribuidor, fornecedor, cooperativa, indústria de insumos ou bancos e mercado de capitais. Ele precisa do crédito. Existe um quesito dentro do risco, quando se toma a decisão de crédito para o produtor pecuarista, é com base exatamente nos riscos inerentes àquele financiamento do crédito rural que eu vou fazer. E o grande volume do crédito rural financiado, evidentemente, foi bancos através de juros livres, mas alguns bancos exigem o seguro, outros nem tanto e nem exigem. O que acontece é que o seguro ele tem que fazer parte da vida do produtor. O produtor tem que entender que para ele crescer, para ele ter uma segurança do negócio dele, ele faz parte disto. Imagina vocês soltar uma série de negócios no mercado e você não tem nem um seguro para tanto risco. E eu estou falando de riscos abertos, estou falando risco climático, risco de preço de commodity, esse também tem seguro para isto. Então, olha o que aconteceu este ano no Brasil e acabamos atingindo a todos. Todas as regiões principais produtoras, como o Sul, recentemente, esse ano, Mato Grosso acertou em cheio. Há poucos anos atrás, o Mapitopá, que é lá Bahia, Tocantins e Maranhão, todos tiveram perdas. E essas perdas foram significativas. Mas a questão não é só proteger o produtor,
ele tem que pensar em proteger o crédito dele. Isso. À medida que está protegido, sabe o que ele ganha, o produtor? Mais crédito e o custo mais barato. É simples a conta. Ele pode fazer uma conta que a gente faz de trás para frente. Ah, o seguro custa caro no Brasil. Ainda custa caro, porque poucos estão fazendo seguro. À medida que ele aumenta a margem e a cobertura do seguro dele, automaticamente o credor tem mais conforto com ele, Isso. vai dar mais crédito para ele plantar, ele vai produzir melhor, com melhores insumos, vai estar protegido e o custo dos juros começa a cair, porque esse risco sai da planilha do credor. Agora, se você comparou muito bem Estados Unidos e outros países, vamos voltar alguns anos. Eu trabalhei no agro nos Estados Unidos nos anos 80 e lá também tem essa vertente do credor exigir o seguro. Não vai pensar que é por livre, espontânea vontade que o produtor adora seguro nos Estados Unidos. Não. Lá o credor quer o seguro, como aqui o Banco do Brasil, muitas vezes, na maioria, exige o seguro. Então, fazendo o seguro, o credor tem um conforto, tira do risco dele aquisito climático e ele vai lidar com outros riscos. E aí fica muito mais fácil ceder. Se todo mundo fizer o seguro, o custo cai. Então, Davi, você é um bom jogador de xadrez. Você me botou em xeque-mate aqui. Porque a minha próxima colocação ia ser exatamente essa. Se você tem dinheiro para pagar pelo menos parte do crédito que você buscou para poder plantar e colher, você está jogando limpo com a instituição financeira que te forneceu o crédito. E aí você ganha pontos positivos na agenda, porque você é um bom pagador, ou pelo menos pretende ser um bom pagador, né? E aí, se você não consegue, você fica inadimplente e aí a coitada da vaca não tem culpa nenhuma disso, mas aí a vaca vai para o brejo, como a gente disse. E eu não sabia esse detalhe das operações de seguro agrícola nos Estados Unidos, que você falou que trabalhou um bom tempo por lá. Então, quer dizer, a instituição financeira exige do produtor que ele faça um seguro, mesmo que seja um pequeno, de parte da sua produção, para garantir que vai voltar uma parte do dinheiro. E é uma coisa muito natural no Brasil. É óbvio. Quando você faz um empréstimo bancário, o banco quer que você tenha um seguro no banco, porque se você vier a falecer, você tem como estar coberto. O aposentado vai fazer um empréstimo consignado, o banco automaticamente embute ali um seguro, porque ele vai pagar em 5 anos, acho que é isso, 84, o banco automaticamente embute. Quer dizer que, então, existe o dinheiro disponível para o produtor rural brasileiro, nós já vamos falar aqui desse crescimento do crédito rural, a procura por dinheiro, mas, então, existe dinheiro que não exige o seguro. É por isso que... então, é um problema de usos e costumes, ainda é um problema de, sei lá, de cabeça, um problema cultural, podemos dizer assim. É um pouco de cultural, mas pensa num ponto que às vezes até faz sentido. O custo ele está muito alto hoje do seguro, porque são poucas regiões que fazem seguro e a seguradora, com toda razão, ela quer uma dispersão de riscos de todas as apólices. Se todas as regiões fizessem, evidentemente o preço cai porque ela dispersa o risco. Agora tem uma coisa importante, eu como gestor de crédito de indústria de agroquímicos, já muitas vezes atuei no formato de dividir o custo. Por exemplo, eu sou um credor do produtor, eu vou dar crédito para ele, eu quero vender, eu quero que ele ganhe dinheiro, eu quero também ganhar dinheiro. Se o seguro não custa um pouco caro, eu posso também pensar em dividir isto e aplicar uma parte pela taxa de juros e eu assumo uma parte disso desde que eu seja o beneficiário da pólice. Por que não? Se o produtor falar, eu vou proteger pelo menos o meu custo de produção, 35, 38 sacas por hectare, protege o teu custo de produção e diz o seguinte, o beneficiário é o credor, eu pago um pedacinho pequeno, ele paga uma outra parte, e eu fico tranquilo se tiver uma catástrofe. Isso. Pronto, sai todo mundo do jogo e o credor aumenta o crédito, cobrando provavelmente mais barato, porque esse risco está fora do jogo. A matemática ela é simples. Basta, sabe o quê? As pessoas sentarem para negociar e conversar a respeito. Isso. Solução tem, tem que sentar e conversar. E aí você deu um bom exemplo, é o ganha-ganha. Ganha dos dois lados, todo mundo ganha.
cada um perde um pouquinho, mas pode se recuperar numa próxima safra. Bom, e aí a gente aproveitou isso para falar do crédito rural, que cresceu 16%, superou 270 bilhões. Né? A que se deve esse crescimento, essa procura pelo crédito rural? O produtor está sem dinheiro ou ele quer recuperar dinheiro de safras perdidas que ele não conseguiu? Como é que você faz essa equação, já que você é um especialista no assunto? Claro, claro. Então, vamos partir do primeiro ponto do que aconteceu o ano passado. Todo mundo lembra que nós viemos 2022 com um alto valor de commodities, muitos produtores tiveram uma boa receita, e quando o produtor tem uma boa receita, ele não aplica dinheiro em banco. Ele vai e compra insumos à vista, investe em máquinas, ele investe no negócio dele. Então, comparando 2022 com 2023, o que a gente enxerga? Caiu de uma forma vertical os preços de commodities, e ele tinha um custo alto de insumos. Quando ele plantou em 22, 23 caiu os preços de commodities. O que aconteceu? Ele teve uma receita menor. Na medida que o produtor teve uma receita menor, não sobrou dinheiro para aquela média brasileira que os produtores compram ao menos 20, 22% de compras à vista de insumos. Quando o produtor sai do jogo para essa compra de insumos à vista, o que acontece? Ele vai para o jogo pedindo crédito no mercado, e aí o mercado de juros livre com bancos, inclusive mercado capitais, onde nós aqui da Terra Magna atuamos muito forte para juntar o investidor, pessoa física e profissional com o agro, ele cresceu muito, mas cresceu verticalmente, porque o produtor não comprou tanto à vista no ano passado. Aí o que aconteceu? Vieram com um volume grande de créditos para pagar neste ano, e agora nós estamos lidando com uma safra complicada, com preço baixo, perdas climáticas de novo, sem seguro, e esse crédito tem que ser pago para plantar de novo. Aí vem a preocupação. O crédito deste ano para a safra do ano que vem já se torna uma preocupação. Todo mundo preocupado em querer vender insumo de novo, para plantar de novo, mas o produtor está nessa condição muito difícil, desafiadora, de ele ter uma commodity de preço baixo, num custo alto que ele teve de plantio, e ainda em várias regiões tivemos as perdas com produtividade, e nessas regiões, muito provavelmente, não tinha o seguro agrícola para cobertura. Então, é um jogo difícil de fechar as contas, mas, como eu sempre falo, meus 35 anos de agro, o mercado continua, o agro continua, e de algum jeito nós vamos plantar. Com crédito estrangulado ou não, nós vamos plantar. O produtor quer segurar para tentar pegar preço na commodity? É uma condição, ele vai tentar. Mas isso tem uma janela de tempo de espera. Vai chegar um momento que ele não pode mais segurar soja para vender e pensar em plantar de novo. E isso vai acontecer, e nós vamos seguir adiante, como todas as crises. Mas tem que mudar essa condição de cultura no Brasil. O credor tem que sentar com o produtor, distribuidor, cooperativa. Vamos negociar o seguro agrícola. Se todo mundo pensar em fazer, o custo despenca e a gente fica olhando para o horizonte melhor. Muito bem, Davi. A minha sacada do negócio do seguro lá foi providencial, porque as coisas estão diretamente ligadas, e a gente não combinou nada disso, mas você, como profundo entendedor desse mercado, teve a linha de raciocínio correta de que uma coisa não ocorre sem a outra. E quando uma não ocorre, uma outra pode ter um prejuízo, mas a outra tem um prejuízo maior ainda, porque não houve essa sentada na mesma mesa para conversar e resolver uma equação comum. Muito bem. Muito obrigado aí pela sua participação, e o nosso tempo esgotou. Eu só queria colocar para você uma coisinha. Outro dia eu recebi pelo WhatsApp, eu recebo coisas boas e coisas ruins. Recebi uma bobagem muito grande de esses reacionários que tem aí, dizendo o seguinte: olha, o produtor agrícola, o agricultor brasileiro é um playboy, porque ele ganha muito dinheiro fácil, ele tem mais de 300 bilhões para o Plano Safra para financiar. Você disse muito bem aí na sua fala. A agricultura brasileira e a produção de alimentos mundial, toda ela precisa de financiamento. Algumas precisam mais do que outras, porque o volume é muito grande.
E aí eu devolvi para a pessoa que mandou isso, eu devolvi e falei, o que você falou aí é uma bobagem muito grande. Porque ela terminou assim, o vendedor de coxinha na periferia de São Paulo não tem um incentivo desse. Aí eu mandei uma resposta assim, falei, então, ele não tem, ele podia ser autossuficiente, né? Então ele ia ter que plantar o trigo para fazer a farinha, a batata para fazer a massa da coxinha, ele ia ter que criar o frango para fazer o recheio da coxinha, plantar o tomate e os temperos que vão no tempero do frango, moer, plantar a soja, moer e fazer o óleo para fritar a coxinha. E aí ir lá na beira do mar tirar sal para poder dar uma salgada na coxinha, que coxinha sem sal não tem graça. Então, as pessoas falam umas bobagens que não tem tamanho, né? Olha, para contribuir com o teu comentário, eu tenho uma coisa muito simples para você entender. É. Em todos os segmentos de negócio, construção, serviços, produtos, lojas e tudo que você conhece, comparando com o agro, o que você enxerga? O agro ele tem um custo de produção que é colocado pelo mercado e o produtor tem que se adequar àquele custo Isso. de sementes, fertilizantes, agroquímicos, tudo. Mas o preço para ele vender produto não é que nem vender uma mercadoria numa loja, que você põe o preço, compra se quiser. Não, ele tem que vender pelo preço que as trades estão pagando e é mercado. Então aqui é variável e aqui ele não pode fazer nada. E ele tem risco total. Imagina trabalhar num negócio deste e falar que ele tem vida folgada e ele trabalha dia e noite e fim de semana para fazer um plantio, uma colheita e aproveitar uma janela de clima. É isso aí. Não pode ser pensado Mas assim. tem gente que pensa, eu respondo à altura. É a mesma coisa da garrafa de vinho, que o restaurante compra por 50 e vende para você por 120. Está errado. Ponto. Ponto, acabou. Até eu terminei assim, falei, e aí? Quanto tempo ia demorar para produzir essa coxinha? Quanto ia custar essa coxinha? Falei, e diga-se de passagem, se ele tivesse que fazer todas essas etapas da operação do fornecimento dessas diversas matérias-primas para fazer uma coxinha, ele já viraria um agricultor, um empreendedor e teria que buscar financiamento do Plano Esperar Safra 8 meses. Esperar E 8 meses. Davi, muito obrigado pela participação e a conversa mais uma vez. Obrigado. Deixa o seu contato aí de internet para quem quiser saber mais sobre o assunto. Muito obrigado. Um abraço a todos. O meu contato aí é Terra Magna, pode entrar pelo site da própria Terra Magna e lá tem todos os detalhes do que a gente pode fazer por você, produtor, pecuarista, e tem muitas oportunidades. Um grande abraço a todos. Só para completar, as pessoas do grupo que mandaram essa mensagem boba receberam a minha resposta técnica, não responderam. Acho que elas enfiaram um capacete na cabeça de vergonha. Abraço, Obrigado. Davi. Tchau. Grande abraço. Outro.